Boa noite, meus caros. Mais uma aula de Direito Constitucional. A aula de hoje será sobre os limites implícitos ao poder de reforma. Então, limitações implícitas às emendas constitucionais. Estamos ainda no tema poder constituinte derivado de reforma e seus limites. Tratamos em outros vídeos dos limites circunstanciais, limites formais, limites materiais, as cláusulas pétreas, e agora limitações implícitas ao poder de reforma, ao poder de se elaborar uma emenda constitucional. Então, as outras limitações que são expressas, está previsto expressamente no artigo 60, e as limitações implícitas não têm nenhuma previsão expressa na Constituição, decorre de entendimento da doutrina, de julgados do Supremo, que discorrem aí sobre a previsão e a possibilidade de outros limites, além daqueles previstos no artigo 60. E a questão que surge é, existem outros limites, além daqueles previstos no artigo 60? E a resposta é sim. Existem outros limites, além do artigo 60, e essas limitações decorrem aí desse entendimento doutrinário jurisprudencial. A doutrina trabalha com 3 ordens ali de limitações. O primeiro é em relação ao titular do poder constituinte, seja o poder constituinte originário, poder constituinte derivado, o titular é o povo. Está lá no parágrafo único do artigo 1º, né, que todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de seus representantes. Enfim, se todo poder emana do povo, o povo não pode ser ali excluído de seu poder. Então não podemos ter uma emenda constitucional que exclua o poder do povo, passando esse poder para um soberano, para um ditador, para qualquer outro órgão, qualquer outra instituição. O poder, então, é do povo. Ele é o titular do poder constituinte, seja o originário, seja o derivado, então, seja para fazer alterações na Constituição, que vai acabar fazendo por meio de seus representantes. Então, essa titularidade não pode ser alterada por meio de emenda constitucional. Então, uma limitação implícita e prevista. Segunda limitação implícita, ela decorre de uma conjunção de fatores aí. O artigo 2º dos atos das disposições constitucionais transitórias, então o artigo 2º do ADCT, prevê ali a possibilidade, prevê ali a necessidade de se fazer um plebiscito para que a população decida o sistema de governo, se iríamos manter o presidencialismo ou iríamos para um parlamentarismo, e a forma de governo, se iríamos manter a forma republicana ou voltaríamos a uma monarquia. A população decidiu na época, entre mantendo o presidencialismo e a forma de governo republicano, mas poderíamos ter adotado a monarquia e o parlamentarismo. Como a população decidiu isso por um plebiscito, o que se entende hoje, o que se entende por uma boa parte da doutrina, é que não poderia haver uma emenda constitucional que alterasse esses modelos, que adotasse um parlamentarismo ou adotasse a monarquia. Então não poderíamos ter aí emenda constitucional para alterar o sistema de governo e a forma de governo que temos hoje. Então isso seriam cláusulas pétreas exatamente porque não seria possível alterar, já que por plebiscito foi definido que seria mantido o presidencialismo e a forma de governo republicana. Então, uma interpretação é que isso, a partir do plebiscito, se tornou uma cláusula pétrea que não pode mais ser alterada. E uma segunda interpretação é que, na verdade, até poderia ser alterada, mas teria que ser convocado um novo plebiscito, então, por meio de um novo plebiscito, e aí, se a população decidir a alteração para um sistema de governo parlamentarista, poderia ser alterado. Mas, por meio de emenda constitucional, diretamente, sem esse plebiscito, não poderia ser feita essa alteração, não poderia ter uma proposta de emenda constitucional, então, tramitando que alterasse o nosso sistema de governo para um parlamentarismo. Então,
as duas correntes concordam que por meio de emenda constitucional não seria possível emenda constitucional direta, mas a divergência é que uma entende que não seria possível nem com plebiscito, e a segunda corrente entende que por meio de plebiscito deveria termos então uma emenda constitucional para convocar um plebiscito, e aí se no plebiscito se entender que é o caso de se alterar a forma de governo, o sistema de governo, aí sim poderia ter uma nova emenda constitucional para se tratar desses temas na Constituição com base no resultado do plebiscito. Ok? E a terceira cláusula implícita, a terceira limitação implícita, seria a própria previsão do artigo 60. Então, seria a imutabilidade do próprio artigo 60. Vejam, o artigo 60 em nenhum lugar falou que ele é imutável, mas o entendimento que a doutrina tem é que ele sim é imutável, não pode ser alterado. Isso surge aí de entendimentos, inclusive de outros países. Em Portugal existe uma tese chamada tese da dupla revisão. O professor Jorge Miranda, um importante constitucionalista da Universidade de Lisboa, ele defende a tese da dupla revisão, em que a criatividade é muito grande e ele se baseia na possibilidade de termos uma emenda constitucional, então aprovada, 4 turnos, pelo quórum lá previsto, que possibilitaria a alteração do artigo 60. E aí depois uma nova emenda constitucional para fazer a determinada alteração. Então poderíamos ali ter para título de exemplo, uma emenda constitucional que abaixasse um quórum de 3/5 para maioria absoluta. E aí uma nova emenda constitucional para poder ser aprovado por maioria absoluta. Ou uma emenda constitucional, nesse tema de dupla revisão ainda, né? Então uma emenda constitucional que tirasse uma das cláusulas pétreas. Então uma emenda constitucional que vai lá e exclui os direitos e garantias individuais das cláusulas pétreas. Então excluir os direitos e garantias individuais das cláusulas pétreas, aí teríamos uma nova emenda constitucional para tratarmos ou diminuirmos ou reduzirmos o número de direitos e garantias individuais. Então esse sistema é chamado de sistema da dupla revisão, que seriam então na verdade duas emendas constitucionais. Então uma emenda constitucional aprovada nos modelos, nas formas do artigo 60 com todos os seus parágrafos, e uma outra emenda constitucional já ali seguindo os novos termos do artigo 60 na sua nova redação. Veja, esse sistema não é permitido no Brasil. O STF tem posição pacífica, posição tranquila, que não é possível esse sistema da dupla revisão. Então, esse sistema da dupla revisão, ele não é possível no Brasil, o que impossibilita, então, qualquer alteração no artigo 60, tornando o próprio artigo 60 imutável. Meus caros, sobre limitações implícitas ao poder de reforma, basicamente é isso. Espero que estejam gostando e nos vemos na próxima aula. Muito obrigado a todos.